Olá, começa agora mais um Fórum. O programa de hoje vai falar sobre treponema pálido. Calma aí que eu vou explicar. Treponema pálido é o nome da bactéria que causa uma das doenças mais antigas conhecidas pelo homem, a sífilis. Ao longo dos séculos recebeu vários nomes, mas independentemente de como é chamada, é considerada uma doença perigosa, contagiosa e crônica. Pode matar. Mas por que o programa de hoje vai abordar esse tema? A resposta está na reportagem que vamos assistir agora. A sífilis estava controlada, mas voltou com tudo. O Ministério da Saúde admite que o Brasil vive uma epidemia da doença. Esse alarde é explicado em números. Entre junho de 2010 e 2016, foram notificados 230 mil novos casos. No ano passado, a cada grupo de 1.000 crianças nascidas, 6,5 tinham a bactéria Treponema pallidum. Em 2010, o número era de 2,4. Quer dizer, em 5 anos, este número ficou quase 3 vezes maior. A preocupação é grande e o Ministério da Saúde quer ser notificado cada vez que hospitais ou postos de saúde, por exemplo, confirmar a doença em alguma grávida. Para conversar sobre a epidemia de sífilis, contamos com as presenças de Eliana Bicuda, infectologista, e Adele Benzaquem, diretora do Departamento de Vigilância do Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde. Eu utilizei a expressão correta, podemos já falar em epidemia? Depende, porque a expressão epidemia, aqui nesse caso, ela se reflete quando você tem uma notificação baixa por um período de tempo e que, de repente, ela passa a aumentar essa frequência e o número de casos notificados. E aí você chama de epidemia. É como se fosse uma onda que acontece. É o que a gente chama de recrudescimento da sífilis e isso está acontecendo de uma forma global. Mês passado, inclusive nos Estados Unidos, referiram também que lá, como teve muito aumento de casos em determinadas populações, eles também estão se referindo como recrudescimento da sífilis, ou seja, uma epidemia de sífilis. No caso do nosso problema nacional, o que provocou essa volta? Então, essa volta, ela provocou realmente, eu entendo enquanto médica infectologista, nós tivemos um desabastecimento da penicilina benzatina no mundo, né, na qual que é o padrão ouro do tratamento. Além disso, essa fragilidade do uso do preservativo, né, que diminuiu, isso se reflete um pouquinho até nos números que se mantém constante do HIV e também da transmissão pelo sexo oral da sífilis que ocorre e a gente vê a ausência do uso de preservativo nessa situação. É pouco conhecido essa forma de se contrair a sífilis através do sexo oral? Ela realmente é, assim, pela minha experiência clínica, o que eu percebo é que os pacientes que chegam no meu consultório, que vêm de odontólogos ou mesmo à procura de uma lesão oral que não responde a tratamento nenhum, geralmente vem por desconhecimento. As pessoas não sabem que a sífilis pode ser transmitida, assim como HPV, como qualquer doença sexualmente transmissível, fora HIV e hepatite C, não é? A gente sabe que a transmissão oral pode ocorrer frequentemente. Se utiliza pouco essa informação, né, da importância da utilização de preservativo para o sexo oral, né? Eu acredito que sim, mas só querendo complementar um pouco mais a resposta, com relação ao desabastecimento e esse recrudescimento no aumento dos números de casos, também tem outras explicações. No Brasil tem uma melhora da vigilância. Por exemplo, nós até 2010 não notificávamos sífilis adquirida em adultos. Nós apenas notificávamos sífilis congênita e sífilis na gravidez. Então, assim, não tem parâmetros de comparação de como era que se comportava essa doença, esse agravo nessa população anteriormente, né? Com relação às formas de transmissão, como a Eliana já falou, todas as infecções sexualmente transmissíveis, então aqui de primeira mão nós estamos anunciando que o nome do departamento de DST mudou de DST para IST, ou seja, é muito mais abrangente você falar de infecções e não somente de doença. Qualquer IST, ela é realmente transmitida por sexo oral.
a sífilis pode ser uma delas. Então, é importante frisar também que a mulher, ela pode ter a primeira lesão da sífilis dentro da vagina ou no colo de útero e nem perceber. Então, a sífilis, ela pode passar nesse primeiro momento desapercebido. A pessoa tem o coito infectante, até 30 dias depois desse coito infectante, pode apresentar uma úlcera no local onde o treponema penetrou no organismo. Ora, se foi sexo oral, a lesão aparece na boca. Se foi coito vaginal, vai aparecer dentro da vagina ou no colo do útero. E assim sucessivamente. Se foi coito anal, pode apresentar na região próxima ao ânus ou mesmo no canal anal. Então, depende de como é feito o sexo contagiante e nesse momento, então, aparece essa ferida. O homem, por ter uma genitália mais externa, quando aparece no pênis, ele logo percebe e procura a unidade de saúde. Isso se reflete nas notificações. Nós temos notificação de sífilis adquirida muito mais, o dobro, em homens do que em mulheres. Exatamente por essa explicação que eu acabei de fazer. Além desse aparecimento de pequenas feridas, existe uma outra forma de identificar que a pessoa contraiu a sífilis? Então, outro tipo de lesão, como a Adélia colocou, né, porque essas feridas, além de ser indolor, elas têm um tempo de vida, elas desaparecem com ou sem tratamento. Se a pessoa não procura imediatamente o médico, diz, não, passou, foi embora, acabou. Isso, eu tive uma feridinha, desaparece. E ela vem, que a gente chama inclusive isso de cancro duro, sífilis primária. E aí ela vem se manifestar após o desaparecimento dessas lesões, 15, 30 ou até 6 meses depois, como manchas vermelhas pelo corpo, né? A gente identifica muito essas manchinhas vermelhas como uma alergia na palma da mão, na planta do pé. Isso é bastante frequente. Isso, inclusive, a gente chama de patognomônico, que lembra sífilis, você faz um diagnóstico até assim. E essas lesões, então, elas aparecem, muitos interpretam como uma alergia. Não é? E também dura quanto tempo? A farmacodermia também se dá dessa forma. Que duram quanto tempo? Geralmente, ela dura de 14 até 21 dias, às vezes pode ser até fugaz, 3, 5 dias, entendeu? Então, ela é uma doença de evolução arrastada e silenciosa, porque ela, em alguns pacientes, pode ser fugaz e ele vir a descobrir só num exame realmente de sangue. Então, por isso essa característica da sífilis. E ela vai vir a ser problema no adulto, a gente vai conversar um pouquinho, com certeza, sobre a gestante, que é realmente o ponto principal até. Ela vai vir a se manifestar num paciente que tem uma imunidade normal, que a gente chama de imunocompetente, com 7, 10 anos, na qual ele pode ter lesão ocular e ele pode ter problemas neurológicos, estados demenciais que a sífilis pode levar. Mas só para agregar valor, ela falou sobre os Estados Unidos, recentemente teve um congresso e eles têm visto muitas lesões, o que a gente chama de lesões oculares, que embaça a visão, uma uveíte, embaça a visão por sífilis, já nessa fase precoce, que a gente chama de secundária, que pode ocorrer com 30 até 6 meses. Então, eles também estão visualizando a sífilis com muito mais, tão frequentemente, estão fazendo o diagnóstico como nós agora. Mas é importante também dizer que a maioria das pessoas que são diagnosticadas no período de latência. Ou seja, elas não têm nenhum sinal, nem sintoma da doença, mas o exame de sangue diz que ela tem sífilis. Esse período de latência é importante também dizer que existe transmissibilidade da doença mesmo durante essa latência. E esse período de latência é super importante na gestação porque pode ainda intraútero, né, afetar o bebê. Afetar o bebê. Por isso a necessidade de uma portaria que obriga os hospitais a informarem sobre a quantidade de mulheres grávidas, não é? Se não me engano, de 2005. Não, as portarias, elas instituem a obrigatoriedade no pré-natal de 2 testes, ou seja, a gestante tem que fazer
o teste da sífilis, do HIV e das hepatites no primeiro trimestre e no último trimestre da gravidez. E tem uma portaria que diz que na hora do parto, na maternidade, esse exame tem que ser repetido novamente. Agora, nesse momento, você não vai evitar mais a sífilis congênita na maternidade, mas você pode evitar, por exemplo, o HIV. E aí você tem medidas a serem tomadas para evitar essa transmissão no momento do parto. Mas a sífilis, quando ela é diagnosticada na maternidade, o bebê vai ter que ficar realmente internado e fazer um tratamento endovenoso com penicilina também por 10 dias. Para que se possa identificar, fazer o diagnóstico de uma pessoa que tem sífilis nesse período que ela não tem os sintomas aparecendo, é necessário se fazer testes de tempos em tempos, mesmo em pessoas assintomáticas? Não, o teste é muito simples, né? A gente sabe, não precisa de jejum, né? Basta ir a um centro de saúde. Hoje a gente disponibiliza, né? Todos os centros de saúde disponibilizam esse exame, assim como do HIV e das hepatites. A gente tem, como nós estávamos conversando agorinha, sobre os centros de testagem anônimas, que são distribuídos em grandes capitais, em grandes cidades. Então, é um teste muito simples. A gente sempre recomenda, né, que as pessoas façam o exame com frequência, principalmente se tiveram, né, sexo com parceiros que não fizeram recentemente, que não tem um parceiro único, não é? Já que a gente já conversou sobre sexo oral, então não só sexo desprotegido, né? Então, hoje a gente recomenda que realmente se faça com alguma frequência, que participe do check-up, daquele preventivo, né, que os homens e as mulheres fazem agora. Então, esse é um exame muito importante. Doutora Eliana, eu vou pedir só um minutinho para vocês, vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta falando mais sobre esse teste. O Fórum faz um rápido intervalo, volta já. Estamos de volta com o Fórum. O tema de hoje é sobre a epidemia de sífilis no Brasil. E importante para se conter uma epidemia, logicamente, é a vacina, é o diagnóstico, a identificação de quantas pessoas estão com esse problema. Como é que essa situação está hoje nos postos de saúde? Existem testes disponíveis, é rápido, pode ser feito de forma anônima? Como é que funciona? O teste da sífilis, o teste rápido, usando essa tecnologia, ela foi instituída no Brasil no ano de 2012. Após uma série de estudos de validação do teste. E ele foi distribuído largamente. Só para você ter uma ideia, no ano de 2015, foram 3,5 milhões de testes distribuídos somente para gestante e mais 3 milhões para as populações gerais. Então, foram no total, mais de 6 milhões de testes distribuídos. É rápido porque você fura o dedo e aquela gota de sangue, então, é colocada numa que a gente chama de sabonete e o resultado se dá em 15 a 20 minutos. E se positivo, aparecem 2 barras vermelhas. Então, é um teste que pode ser feito, inclusive, no pré-natal, durante a consulta. E esse teste, ele também é recomendado para aquela população que nós chamamos que são as pessoas mais vulneráveis. São elas aquelas que têm um maior número de parceiros sexuais. Então, nós do Ministério da Saúde consideramos como populações chaves homens que fazem sexo com homens, principalmente os mais jovens, consideramos profissionais do sexo como população-chave, travestis também, e usuários de droga. Existem hoje os CTAs. Esses CTAs são centros que oferecem a testagem para a população. Então, a pessoa não precisa nem dizer o que ela foi fazer lá e nem por que ela foi. Ela precisa ir lá e querer fazer o teste. Esse A do CTA me chamou a atenção. Por que a importância aí do anonimato? Principalmente, ele está muito vinculado ao estigma que o HIV carrega ainda, né? Porque a sífilis é uma doença tratável e curável. Mas você pega todas as vezes que você se expor. Ela é curável, mas você vai pegando todas as vezes que se expor. A AIDS, ela vem com esse estigma. Então, os centros de testagem anônima foram criados exatamente para o projeto Fique Sabendo, HIV, e que você ganha um número
você não se identifica, você ganha um número, faz o exame e, se positivo, você vai ser orientado, vai ser acolhido, para que você, referenciado para uma unidade de atendimento especializada em HIV, para que você possa iniciar o seu tratamento. Né? Mas o A também significa aconselhamento. Então, são locais onde as pessoas estão preparadas para fazer esse diálogo e o levantamento de que tipo de risco essa pessoa tem durante a vida. A gente chama que é uma atenção integral, é uma visão mais holística sobre o ponto de vista de detecção de risco que essa pessoa tem ou para sífilis, ou para HIV, ou para as hepatites. Mas você perguntava se basta o diagnóstico. Não. Também tem a questão do tratamento. Como a Eliana falou no início do programa, nós tivemos um desabastecimento global de penicilina devido à falta da matéria-prima da penicilina e que o Ministério da Saúde, no ano passado, tomou, então, uma atitude de fazer uma compra centralizada da penicilina. E nós tivemos que importar a penicilina, porque no Brasil não tinha, a indústria farmacêutica não conseguia entrar nos pregões, aí foi para outras questões, mas de qualquer forma, os pregões todos davam desertos. As pessoas da indústria farmacêutica não entravam nos pregões. Então, o Ministério da Saúde fez essa compra centralizada, não é obrigação do Ministério, existe um acordo entre governo federal, estado e município, que a penicilina deve ser comprada pelos estados e municípios, mas esses não estavam conseguindo comprar, então nós fizemos uma compra de 2.700.000 ampolas de penicilina benzatina. Diferentemente da AIDS, que a senhora estava explicando, que precisa de um acompanhamento, de um tratamento prolongado, ou da sífilis, basta uma aplicação de penicilina? Não. A depender em que momento você descobriu, então, por exemplo, aquele primeiro momento que nós chamamos de sífilis primária, na qual tem o cancro, a ferida, 2 benzetacil, que a gente chama de 2 benzetacil no mesmo momento já é o suficiente. Naquele momento em que a gente já tem lesões vermelhas pelo corpo, ou naquele momento em que não tenho nenhum sinal ou sintoma, e aí sim vão precisar de 6 benzetacil, aí são 2 por semana, por 3 semanas, então depende muito do momento do diagnóstico, da fase em que foi feito o diagnóstico. Os centros, eles estão assim capacitados com profissionais que possam identificar o tratamento, mas não deixa de ser simples o tratamento, porque é uma injeção intramuscular, não é? E, na verdade, é muito simples, o paciente vai embora e volta e retorna, caso ele tenha que repetir a dose. Mas é o tratamento padrão ouro, é a penicilina benzatina. Qual o grande desafio? Há uma expectativa de se eliminar a sífilis? No momento, nós não estamos falando em eliminação, porque as taxas estão muito elevadas no país. O que nós fizemos foi uma grande pactuação, que foi há um mês atrás, mais ou menos, inclusive a Eliana estava presente, representando a Sociedade Brasileira de Infectologia, onde nesse pacto todas as áreas do Ministério se comprometeram a fazer atividades de enfrentamento à sífilis ao longo do próximo ano. Então, nós criamos uma agenda de atividades das áreas de saúde da mulher, saúde do homem, saúde da criança, atenção básica e também chamamos para essa discussão todas as sociedades que têm a ver com o tema. Então, a Sociedade de Ginecologia tem a ver, a Sociedade Brasileira de DST tem a ver com o tema, a SBI. Então, todas essas sociedades de classe estavam também presentes nessa pactuação e todas se comprometeram que vão colocar o tema sífilis na agenda da sociedade. Existe alguma dificuldade por ser uma doença sexualmente transmissível? Enfim, existe um tabu, isso é pouco conversado, existem poucas informações a respeito, poucas campanhas. A população tem consciência do que é a sífilis, que ela está presente e os malefícios que pode trazer? Então, como você mesmo abriu, né, o programa dizendo que a sífilis é uma doença muito antiga, muitas pessoas acham que essa doença não existe mais. Então, realmente há uma desinformação, não é? E então,
com a identificação da epidemia, a gente percebe que voltamos a falar sobre essa doença e a gente acredita, né, que hoje a gente tem várias coisas que vão melhorar essa nossa situação. Eu, enquanto infectologista, primeiro, a disponibilidade do diagnóstico, depois a sensibilização do problema, que é isso que é importante. Entre os profissionais. Entre os profissionais e o paciente mesmo, o indivíduo, a população. Eu vou fazer esse exame, será que eu já tive isso? Será que eu tenho isso e não estou sabendo? Então, essa sensibilização é importante, né? E agora, o tratamento que a gente tem disponível. Então, a gente tem as condições realmente para tentar controlar. O que é feito na direção de evitar que a pessoa contraia a doença? Acho que nós falamos muito na questão do uso do preservativo. E para as infecções sexualmente transmissíveis, ele é essencial, né? Quando você perguntou, sim, tem que fazer o sexo oral também com preservativo? Sim. Existem formas. Se a gente tivesse aqui um preservativo, eu iria mostrar para você como é possível você abrir o preservativo, você tira a liga no final, abre e ele se torna um filmito, um aberto, e que você pode fazer sexo oral colocando e protegendo a boca na hora do momento do sexo. O Brasil é referência quando se fala em combate à AIDS. Quando aparece uma outra doença sexualmente transmissível que poderia ser evitada com os cuidados que deveriam se ter para não se contrair AIDS, quer dizer que nós estamos falhando também no combate à AIDS? Na verdade, eu vou colocar assim, o Brasil ele é um exemplo em campanhas, em tratamento, em diagnóstico, a disponibilização universal da terapia, do tratamento do HIV, que é uma doença crônica hoje, né, da abordagem, os centros de referência, o treinamento, a capacitação de profissionais. Então, realmente, nós somos exemplo. Mas, assim, como atingir, principalmente os mais jovens, os homens, né, que fazem sexo com homens, que a gente percebe que essa população, inclusive as mais jovens, acima de 16 anos, elas realmente ou não viveram a era AIDS e sabem que realmente é uma doença grave, elas abrem mão do preservativo. Mas então, é importante colocar que o Brasil é o maior comprador público de preservativos no mundo. Nós distribuímos mais de 500 milhões de preservativos por ano para a população. Então, estímulo ao uso do preservativo a gente faz. São mais de 500 mil preservativos femininos que são distribuídos. Então, assim, eu acho que é como dizer assim, o Ministério da Saúde está aí e está fazendo o que deve ser feito. Agora, a gente espera que os meios de comunicação também nos ajudem a propagar essa questão, porque nós temos que atingir a população tem que mudar. E nós temos utilizado, como ela abordou jovens, nós temos utilizado até para mandar mensagem de prevenção através desses aplicativos, porque, não sei se você ouviu falar, nós temos uma iniciativa que chama Close Certo, que usa o Hornet, que é um desses aplicativos de encontro, que é de jovens de HSH. Então, nesse aplicativo saem mensagens de prevenção com relação à PEP, com relação ao HIV. Então, a gente tem que mudar um pouco essa comunicação para a população para poder que elas mudem de comportamento. Uma boa iniciativa. Inclusive, o preservativo feminino é muito pouco conhecido, muito pouco divulgado, muito pouco utilizado, né? Bom, eu acho que nós conseguimos trazer alguns esclarecimentos. Gostaria de agradecer muito a presença das senhoras aqui. O fórum está terminando. Agradecemos a presença de Eliana Bicudo, infectologista, também a Adele Benzaquem, diretora do Departamento de Vigilância e Controle das DSTs do Ministério da Saúde. Você pode acessar a TV Justiça em tvjustiça.jus.br para rever este e outros programas. Nosso e-mail é fórum@stf.jus.br. Até o próximo.